Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Jonas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, do versículo 5 ao 10, ok? E hoje nós vamos descobrir o que foi que aconteceu depois de Jonas ter ido pregar lá em Nínive aquele sermão, aquela pregação enorme de apenas uma frase. O que será que aconteceu, gente? Vamos descobrir? Vamos estudar? Vamos lá. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes dei pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Que legal! Então vamos para o nosso estudo. Gente, como vocês viram aqui, leram junto comigo, os ninivitas se arrependeram. E glória a Deus. Então, irmãos, aqui no versículo 5 diz que os ninivitas creram em Deus. Então eles proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor, desde o rei até o servo, até os animais, tá? O efeito da mensagem de Jonas foi um espetáculo. Apesar dele ter ido com raiva, apesar dele não querer a salvação dos ninivitas, tá? A pregação de Jonas foi um tremendo espetáculo, tá? Então você pode ver que não importa a motivação do pregador. O pregador pode pregar de qualquer jeito, aí é com ele e Deus, ele que se vire com Deus. Mas o que importa é a palavra, porque a palavra é do Senhor e quem convence é o Espírito Santo. Então não importa a motivação do pregador, não importa. Quem faz a obra é Deus. Amém? Tá? As nossas motivações não podem nunca frustrar os planos de Deus, porque ele age através de nós, mas quem faz a obra é ele. Então a gente não deve pensar: eu sou um ótimo pregador, eu sou isso, eu sou aquilo, eu boto a mão e demônio sai. Não. Você nada, eu nada, é Deus. Não importa a nossa motivação, quem faz a obra é Deus, tá? O sermão de Jonas produziu lá no povo de Nínive o maior resultado da história. Gente, ele percorreu somente um dia uma cidade de 120 mil pessoas, aproximadamente. Uma cidade que era para ele percorrer 3 dias, ele só percorreu um dia. E a cidade inteira se converteu. Porque mesmo quem não ouviu a mensagem de Jonas, uns foram passando para os outros, sabe? Mesmo quem não ouviu diretamente vindo da boca de Jonas, mas ouviu de outras pessoas. Então, assim, a cidade inteira se converteu. Eles creram em Deus, tá? O que aconteceu em Nínive, gente, faz o dia de Pentecoste parecer pequeno. Foi um dia tremendo, né? Um dia maravilhoso, muito conhecido, né? Mas, gente, em relação à conversão de pessoas, tá? Porque algumas milhares de pessoas se voltaram para Deus no dia de Pentecoste. Mas aqui, quando Jonas foi pregar em Nínive, foi centenas de milhares se converteram,
centenas de milhares, tá? Então foi assim um dia tremendo. Mesmo Jonas com raiva, mas foi assim, glória a Deus, tá? Então no versículo 6 diz: quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou seus trajes reais e se cobriu de pano de saco, tá? Então começou com o rei proclamou um jejum, tá? Ele proclamou um jejum, mandou todos se vestirem de pano de saco, até os animais, e não comer nada. No mundo antigo, era muito comum se expressar em relação à tristeza e arrependimento dessa maneira, se vestir de pano de saco. Tá? O arrependimento dos ninivitas começou de cima para baixo. Como eu falei, começou do rei e foi descendo, até os servos, até os animais. A conversão, gente, ela produz o verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança, tá? É por isso que as pessoas, assim, que não conhecem a Cristo, quando olham para um crente, dizem assim: nossa, aquele ali que já matou, já roubou e agora tá aí com a Bíblia debaixo do braço. Pois é, gente, isso é a conversão a Cristo. É a verdadeira mudança de vida. Não importa quem a pessoa foi, o que importa é que ela se converteu a Cristo e hoje ela é uma nova criatura. Amém? O versículo 9 diz: quem sabe, ele proclamou um jejum, né, e falou: então clamaram fortemente a Deus e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O 9. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Olha, gente, o rei, vocês podem ver que ele não exigiu nada de Deus, tá? Tem pessoas que fazem jejum e, tipo, exige alguma coisa de Deus. Eu tô fazendo esse jejum, eu quero isso, isso e isso. Não, gente, não é. O jejum significa um momento seu com Deus, um momento de arrependimento, um momento de adoração. Mas é Deus que decide, não é você que decide, não sou eu que decido nada para minha vida não, tá bom? A gente pode fazer os nossos planos, sim, mas a última palavra é do Senhor. Como o rei falou aqui, quem sabe Deus se volte e mude de ideia, tá bom? Então, o rei deixa claro que Deus não tem a obrigação de ser misericordioso. Não, ele não tem. Ele tem compromisso de ser justo, porque Deus é justo, tá? O pecador não tem nada a exigir, mas tem a suplicar, e muito. No versículo 10 diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez, tá? Então, o mesmo Deus que vê o pecado, que ele viu o pecado dos ninivitas por tanto tempo, é o mesmo Deus que também vê o arrependimento. A sua misericórdia responde com a suspensão do juízo. Olha só, a misericórdia de Deus é tão grande que quando ele viu que o povo se arrependeu, ele suspendeu o juízo e salvou toda uma cidade. Gente, o que significa o arrependimento de Deus? Eu já falei em outros vídeos, mas eu vou falar aqui de novo, tá bom? Que eu quero deixar isso sempre bem claro, tá bom? O arrependimento de Deus não é como o nosso arrependimento do ser humano. Se trata de uma antropopatia. O que isso significa? Significa atribuir sentimentos humanos a Deus para o maior entendimento de quem está lendo a palavra, tá bom? Então, Deus não erra, tá? Amém? Então, significa que quando o homem se arrepende do mal, então Deus suspende o castigo que estava prometido. Pelo menos aqui, no livro de Jonas, diz isso, tá bom? Deus, ele não muda, tá? Você pode pensar, então Deus mudou de ideia? Sim, ele mudou de ideia porque o povo se arrependeu. Mas ele não muda. Ele é juízo, ele é ira, ele é amor, tá bom? Então, ele é tudo isso. Então, depende de como nós agimos. Quem muda é a gente.
Ele é tudo isso e muito mais. Agora, a gente que vai mudando e ele vai agindo de acordo com a nossa mudança. Amém? Gente, Deus, quando sua palavra é rejeitada, as pessoas se afastam dele. Não é assim? Porém, elas permanecem afastadas deles, mas Deus continua o mesmo. Tá bom? Que foi o que eu acabei de falar, né? As pessoas mudam, Deus não. E assim, o arrependimento, ele pode ser nacional. Como assim? Sim, gente, quando o povo, ele se arrepende, uma nação inteira se arrepende, pode ser evitado catástrofes. Pode ser evitado catástrofes nacional. Assim como foi na cidade de Nínive. O povo todo clamou, o povo todo se arrependeu e foi evitado uma catástrofe. Foi evitado que Deus destruísse aquela cidade. Então, irmãos, como aconteceu aqui no nosso país, muitos crentes, muitas igrejas se reuniram para orar, para clamar, para se humilhar, pedindo a Deus para afastar, acabar com a Covid no nosso país, né, no mundo inteiro, e assim Deus está fazendo, né? Glória a Deus por isso. Nós estamos aí tendo um alívio muito grande dessa doença. Então, essa tragédia está sendo evitada através das nossas orações e Deus está nos ouvindo. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, esse estudo, tá? A gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente vai estudar sobre a raiva de Jonas, do povo ter se arrependido e Deus ter tido misericórdia deles. Que lindo, né? Sempre Jonas. Tá bom? Então fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.